Está de volta com Interseção, o programa semanal de política internacional do Estadão. A nossa convidada de hoje é a professora Denilde Hortsacker, da ESPM, e o tema é Venezuela. Professora, nesses primeiros meses aí do Maduro, a grande marca foi a crise econômica. A Venezuela experimentou, nos anos do Chávez, um grande boom do preço do petróleo que possibilitou ele injetar essa renda para diminuir pobreza, enfim, uma série de programas sociais que formaram a base de apoio do chavismo hoje. Eu tenho basicamente duas coisas que eu queria perguntar para a senhora. Assim, por que o Chávez não investiu numa política de industrialização e preferiu ficar refém de importação, enfim, da renda do petróleo? E a segunda é, até que ponto essas pessoas que são leais ao chavismo já estão começando a sentir esse efeito da inflação e da crise econômica? Olha, o Chávez fez uma opção, como ele fez um modelo econômico diferente, e aí hoje se sente os efeitos disso, porque ele atrelou toda a economia à dolarização. A industrialização levaria a ter que fazer uma industrialização estatal. Ele tinha duas opções. Ou ele fazia programas, usava o recurso do petróleo para fazer uma real estatização e um processo de reindustrialização do país, ou usar os recursos para questões sociais. Então, acho que aí o modelo que ele escolheu foi não apoiar a iniciativa privada. Tem que lembrar que, nesse caso, ele e também o Maduro tem uma visão contrária à iniciativa privada. Então, os recursos do petróleo eram, olha, vamos usar esses recursos para tornar mais igualitária a sociedade, diminuir as diferenças de desigualdade, e com isso você tem uma melhora substancial de todos os estratos e diminuiria o peso das elites. Eu acho que essa foi uma opção. O que acontece é que, ao longo desse processo, o que ele não faz? Eu acho que essa é a grande crítica, que há uma deteriorização constante do processo, inclusive da empresa, da PDV, que vai perdendo competitividade internacional. Então não é só que ele não fez um processo de industrialização, ele teve a própria infraestrutura de produção do petróleo foi prejudicada. Claro. Então isso também diminuiu as receitas. A outra coisa é que ele usou parte dessas receitas como uma política de petrodólares, né, que vai ser a política de expansão do chavismo na América Latina e em outras partes do mundo. Então, esse é um grande questionamento na Venezuela, se essas políticas, se o uso dos recursos do petróleo para ampliação da capacidade de poder do Chávez foi benéfica para o país. Então, acho que nesse ponto é um processo um pouco mais complexo do que só olhar e falar um país que ele já era dependente antes. Claro. A Venezuela sempre foi um país dependente A senhora acha que, por exemplo, se o Maduro tiver que abrir mão de alguma coisa para salvar, entre aspas, assim, a receita da PDVSA, você fala assim, Maduro, você vai ter que... Petrocaribe, Nicarágua, você vai ter que abrir mão de ajudar esse pessoal. A senhora acha que é uma saída para ele? Não? Ou ele está meio de mãos atadas com os acordos que ele já tem? Com os acordos que ele já tem. Eu acho que, além disso, há um questionamento aí muito forte sobre o Maduro, que ele é apoiado pelos Castros. Então, mesmo no contexto venezuelano, essa é uma das críticas mais fortes da oposição, de que, olha, o peso dos Castros na política interna venezuelana é muito grande. Então, isso faz com que também acabe que não haja uma mudança na política externa venezuelana. Então, eu acho que ele tem uma situação que é uma situação complicada, porque também seria como dizer, olha, todo o legado chavista eu estou rompendo. Claro. Então, o discurso anti-imperialista que ele usa de forma exaustiva, o discurso de que a Venezuela está fazendo isso e o povo venezuelano está tendo que assumir custos por uma questão maior, que é se contrapor às potências, principalmente aos Estados Unidos, perderia sentido, e aí ele perderia sentido interno. Então, acho que nesse sentido, dificilmente ele mudaria esse padrão. Mas é uma coisa de que é algo que eles têm perdido realmente capacidade.
Hoje já é menor o investimento venezuelano externo por uma questão, pelo todos os problemas domésticos que eles têm sofrido e inclusive a perda do petróleo, do quanto o petróleo tem ainda de capacidade de atuação do ponto de vista de expansão de poder. Para terminar, eu queria perguntar para a senhora, tem dois cenários aí, né? Um avanço da oposição nas principais capitais, o chavismo conseguindo tomar aí as cidades que já estão na mão da oposição. Tendo em vista que o Maduro vai ter que fazer alguma coisa na economia para depois da eleição, porque a crise realmente é muito grave, qual seria o cenário mais fácil para ele fazer, assim, tendo ganhado, tendo vencido, qual seria, ou perdido, qual seria o melhor capital político para ele tomar medidas impopulares, assim? A pergunta que a gente tem que se fazer é se ele vai tomar medidas impopulares. Ele Entendi. já tem os superpoderes, né? O Congresso já permite que ele tome medidas impopulares e ele tem tomado algumas medidas que elas acabam têm sido vistas como mais populistas. Então, não é o quadro que ele tem se colocado. Eu acho que o quadro vai continuar um quadro de distensão. Provavelmente, essas medidas mais populistas de fomento, de controle de preços, ele teria que tomar uma atitude muito forte com relação ao peso da moeda local com relação ao dólar e não me parece que ele vai mudar a política nesse sentido. Mas depende de como que vai ser o quadro. Se for um quadro muito negativo, pode ser que ele tenha que assumir custos mais internos, mas não tem sido essa a atitude, pelo menos nesses últimos meses do Maduro.